Centenas de milhões de dólares faturados, mais de 10 milhões de seguidores na rede. Esse daqui é o Alex Hormozi e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a falar inglês de uma forma diferente. Se vocês estão de saco cheio de aula de inglês, onde a gente só fica vendo o verbo to be, going to, passado, um monte de regra e nada de aplicação, esse canal vai ser para isso, galera. A gente vai ter aula de gramática também, mas aqui eu vou ensinar vocês a falar inglês ouvindo pessoas falando inglês, ouvindo sucessos do mercado. Então a gente vai aprender empreendedorismo, a gente vai aprender sobre dinheiro, sobre finanças e tudo que coloca a gente para frente no mundo. Então se você quer aprender inglês, if you wanna speak English, if you wanna learn English, subscribe please. Se você quiser aprender inglês, se inscreve aqui que eu vou facilitar a sua vida e te ajudar a aprender de uma forma muito mais light, muito mais inteligente. Let's start studying about Alex Hormozi. We're gonna watch 3 reels of them and kinda react to them. Então vamos assistir 3 reels aqui do Alex Hormozi. Eu separei 3 reels que eu achei interessante dele. Nós vamos ler juntos, eu vou traduzir e trazer o significado para vocês. Se você está começando a aprender inglês, guarda essa frase. Tradução é diferente de significado. Algumas coisas a gente consegue traduzir ao pé da letra, mas não tudo. Muitas vezes a gente tem um significado. E é isso que eu vou tentar trazer aqui para vocês hoje. Então, já pega o seu lápis, caderno and let's start our class. Bora começar. First one, let's go guys. So, I will play it full, then I read, and then we understand it. Então eu vou tocar ele inteiro, prestem bastante atenção. Depois eu vou ler parágrafo por parágrafo, igual eu separei aqui, e aí eu vou explicando para vocês. Lembrem-se, eu quero ensinar vocês a entender e traduzir. Eu não vou ficar aqui lendo tradução, não faz sentido. Senão eu pegaria, jogava na inteligência artificial, e aí eu faria uma tradução linda, perfeita, falando, nossa, como traduz bem. E não é assim, eu quero... Let's remember this is an English class. Vamos lembrar que isso aqui é uma aula de inglês, então eu vou ensinar vocês a traduzir e aí entender o significado, né, o sentido certinho da frase. Let's listen first. Vamos ouvir o primeiro aqui. If you ever have the ability to name your packages, this name will increase your close rates by a ton. Let's say that you've got package A, package B, and package C. Instead of having package C be the cheap guy option or the you're broke option, instead, call it the minimum package. The reason this is so powerful is that minimums assume that you must purchase it. Now, to be clear, you're not going to say that, but you'd say, hey, we have our ultra transformation thing, we have our middle tier thing, which is what a lot of people do, and then we have our minimum package. Oh, well, I guess I'll just get the minimum package. Rather than a will you buy, it's a what will you buy conversation, simply because of the floor we set with the naming of the package itself. Right, so now I'll read it. Did you get to understand? Comentem aqui quem já entende quando ouve um vídeo assim, quando assiste um vídeo assim, consegue entender tudo bonitinho ou fica um pouco perdido. Vamos pra cá que eu vou clarear isso pra vocês. Let's go. So, if you ever have the ability to name your packages, this name will increase your close rates by a ton. O que ele começou falando aqui, ó? If you ever have the ability. Se você tiver, if you ever have, em algum momento, esse ever, para dar esse tipo, se em algum momento, em alguma hora, você tiver a possibilidade, você tiver a chance, né? Ability não é só habilidade. Se você tiver a possibilidade de nomear os seus produtos, os seus pacotes, this name will increase. Increase é aumentar. Então, esse nome por si só, ele vai aumentar. E olha lá, em português a gente ia falar assim, ele vai aumentar muito. Mas a gente só vai achar essa tradução do vai aumentar muito no final da frase, ó. Vamos traduzir. Esse nome vai aumentar a sua close rates, as suas taxas de fechamento, by a ton, em 1 tonelada. E aí, quando a gente traduz, né, quando a gente traduziu, agora quando a gente traz para o significado, o que ele está falando? Esse nome por si só já vai aumentar muito as suas vendas, né, as suas taxas de conversão, close rates, ok? I'll read it over again. Vou ler de novo, e aí seria legal que vocês lessem também, para vocês praticarem a fala. E aqui um detalhe, sempre que vocês estiverem praticando, estudando inglês, nunca em silêncio. Always speaking, sempre falando, tá? Ah, mas eu vou parecer um doido falando sozinho no shopping enquanto eu tô esperando meu hambúrguer. Não tem problema, fala mais baixinho ali, mas voz pra fora, out loud. So, I'll read it over again, you all can read together. So, if you ever have the ability to name your packages, this name will increase your close rates by a ton. Depois, the next. Let's say that you've got packet A, packet B, and packet C. Então, let's say, vamos dizer, digamos que you've got, que você tem. A mesma coisa que eu falar you have, eu posso falar you've got. Digamos que você tenha, são iguais. Então, digamos que você tem pacote A, pacote B, pacote C, produto A, produto B, ou produto C, não ou E, né? And package C. Instead of having package C, the cheap guy option or you're broke option. Então, o que ele está falando aqui?
Instead of é ao invés de. Então, ao invés de você ter o pacote C como a opção baratinha, the cheap guy option, cheap é barato, guy é cara, pessoa, então tipo a opção mais barata, né? A opção mais baratinha. Or the you're broke option, broke é quebrado. Então quando eu falo que você tá broke, you're broke, tá liso, né? Então, ao invés de você ter o pacote C como a opção mais baratinha ou a opção para quem tá liso, para quem tá quebrado, the you're broke option. Let's read again, leia comigo. Instead of having package C be the cheap guy option or the you're broke option, seguimos. Instead, call it minimum package. Então, pelo contrário, chame, call, chamar, ligar, mas aqui é chamar, chame-o de minimum package, o pacote mínimo ou o produto mínimo, como se fosse o produto de entrada e não o mais barato, mas o de entrada, né? The reason this is so powerful is that minimums assume that you must purchase it. A razão, o motivo para que isso seja tão poderoso, reason, is that é que minimums assume that you must purchase. Então, mínimos, né, ele fala assim, coisas mínimas, né, esse limite mínimo, presumem, né, mostram que esse é o produto que você tem que comprar, é o mínimo que você tem que ter. You must purchase it. Entenderam o que eu quis dizer? Depois, now to be clear, agora, para ficar claro, you're not gonna say that, but you'd say. Ó, ele juntou you are not para you're not. You gonna é going to, você não vai. E ao invés de dizer quando a gente está começando a estudar, a gente sempre fala assim, né? You are not, ou you aren't going to say that. Aqui ele já juntou tudo. You're not going to. You're not gonna say that. Você não vai dizer isso. But you'd, esse you'd é de would, de ia, de iria, de condição. Então, but you'd say, mas você diria, né? Hey, we have our ultra transformation thing. We have our middle tier thing, which is what a lot of people do. And then we have our minimum package. Então, olha, nós temos nosso Ultra Transformation Thing. Thing é coisa. Né? Então a gente faz, tipo, nós temos o nosso produto de última transformação, quer dizer, o nosso máximo, o nosso melhor, Ultra Transformation. We have our middle tier. Tier são níveis, levels. Então quando eu falo middle tier, eu tô falando assim, nós temos o nosso produto intermediário e ele complementa. Which é o qual, galera. Quando eu tenho opções, what é o que, o qual, né? Mas quando eu uso which é quando eu tenho opções. Nesse caso aqui eu tenho opção A, B e C. Então, which a lot of people do. Então, o que ele está falando aqui? Nós temos o nosso pacote intermediário, o qual muitas pessoas escolhem, muitas pessoas fazem. A lot of people do. E aí ele termina. And then we have our minimum package. E então, nós temos o nosso pacote mínimo, que aí ao pé da letra, né? Mas quando a gente traz para uma tradução mais fina, é o nosso pacote de entrada, our minimum package. Ok? Continuando. Oh, well, I guess I'll just get the minimum package. Well, é uma força de expressão, né? Pra gente falar, então, certo, ok. Isso. Então quando eu falo, oh, well, ele tá falando, então, I guess, eu acho, né? Tô pensando, I guess I'll just get the minimum package. Acho que então eu vou levar o pacote de entrada, eu vou escolher o pacote mínimo. Continuando. Rather than a will you buy, it's a what will you buy conversation. Rather than significa ao invés de. Rather than. Tá? Então, ao invés de will you buy, invertemos porque é uma pergunta com will, você vai comprar, você comprará, it's a, esse it is, a gente traduz direto como é, não essa é. Se fosse essa é, aí seria this is a. Né? Aqui é it's a. It's a what will you buy conversation. What will you buy? O que você vai comprar? E aí o conversation tá no final, que vocês reclamam que fica trocando posição. Pra gente traduzir um texto em inglês, galera, uma fala, seja lá o que for, eu costumo falar para os alunos que sempre leiam, a cada 3 palavras a gente tenta fazer uma tradução. Se não fizer sentido, lê mais uma na frente. Porque sempre acontece alguma inversão, alguma coisinha, e aí você acaba perdendo o sentido, você vai traduzindo, que nem nessa frase aqui, ó, vou nela de novo, ó. Ao invés de você vai comprar, essa é o que você vai comprar, conversa. Aí eu descobri a conversa lá no final, aí eu tenho que voltar para traduzir. Então, se você lê em inglês primeiro 2, 3 palavras, quando você volta,
3 palavras pelo menos, fica muito mais fácil de você encontrar. Nesse caso aqui não ia caber, né? Eu teria que pegar lá a quarta lá da frente. Traduzindo agora certinho, né, com o significado. Então, ao invés de ser uma conversa, você vai comprar, essa é uma conversa de qual você vai comprar. Esse é o sentido da frase, é isso que ele quis dizer aqui. E aí no final, simply because of the floor we sat with the naming of the package itself. Simplesmente por causa do nível, né, da base que nós definimos quando nós colocamos o nome do pacote por si só. Só de dar o nome do pacote, só de nomear o pacote de uma forma diferente, não de falar esse é o mais barato, esse é o médio, esse é o mais caro, né? Mas só de mudar o nome do pacote, just changing the name itself por si só. Então, só de mudar o nome, daí que vem esse itself, ele já dá toda essa impressão de qual você vai comprar para você vai comprar. Ok, guys? Well, I hope you have understood it. Espero que vocês tenham entendido esse primeiro vídeo, espero que tenham gostado. Comentem aqui se esse modelo ficou legal, se vocês acham que dá para mudar alguma coisa, o que vocês acham que a gente poderia fazer, o que eu poderia fazer aqui para ficar melhor. E também comentem aqui vídeos de pessoas que vocês querem ver, vai ser muito legal reagir e explicar em inglês para vocês. Let's keep on moving. Vamos pro próximo. Let's get the next. This is something called a damaging admission. You go negative, negative, but positive. It would be like, listen, I'm not the best guy, and I've actually not been doing this that long, but I'm gonna try harder than anyone else because I had nothing else going for me. The more truths that you can put prior to but, the higher the likelihood they will believe the thing that comes after the but. And so the most believable statement, the thing that you want to have the most persuasive power, you put at the very end after saying as many negatives as you can beforehand. Alright guys, so the next. This is something called a damaging admission. Primeiro ponto aqui, sempre que a gente tem um passado, né, regular verbs, a gente nunca lê esse e. Ó, this is something called. No, this is something called. To play, played. To study, studied. Não, studied, played. Esquece esse e. Esse e ele fica mudo na nossa pronúncia aqui. Bora pro texto. This is something called damaging admission. Então, ó, pé da letra. Isso é algo, esse é um negócio chamado de damaging admission. Damage é algo que causa dano, né? Então, damage admission é como se eu nomeasse em português, tipo, essa é uma teoria de a confissão negativa, digamos assim, algo que me cause algum dano, algum prejuízo. Esse é o significado, diferente da tradução. Depois, aí ele fala, you go negative, negative, positive. Tá? Então, você segue negativo, negativo, mas positivo. Percebam que aqui eu não falei negative, ou, né, ele não fala negative com T. A gente puxa um pouquinho esse T pro R, tá? Negative, negative, positive. Yeah? It'd be like, listen, esse it'd be é de it would be, de seria. E esse like não é de gostar. Lembre-se que o like, a gente tem que o like, gostar, né? Deixa o seu like, inclusive, se você estiver gostando desse vídeo e não se inscreveu, se inscreve no canal. Então, like é o gostar, mas também a gente usa o like para falar como, para comparar, né? Ou para falar, seria dessa forma, seria assim. It would be like. É assim que a gente usa o like nesse caso, sem ser o gostar. Então, it would be like seria assim. Listen, escutem. Aí ele começa. I'm not the best guy. Simplesinha a frase, né? I am not, eu não sou o melhor cara, a melhor pessoa. I'm not the best guy. And I've actually not been doing this for that long. Actually é o que a gente fala na verdade, né? Actually a gente usa para falar na verdade. Então quando eu falo and I've actually not been doing this for that long, e na verdade eu não faço isso há muito tempo, né? Percebam que aqui ele coloca o I've not been doing, né? É como se fosse eu não estou fazendo isso há muito tempo, né? Estou começando agora. Aí ele segue. Mas, I'm gonna try harder than anyone else. Eu vou tentar o mais duro, né? Quando a gente vai ao pé da letra, né? Você deve ter visto dublagem que ele fala assim, nossa, ele tá trabalhando duro. E em português a gente não fala muito isso, né? Tipo, nossa, ele trabalha duro. A gente fala, trabalha muito, trabalha pesado, mas a gente não usa essa tradução direta assim, né? But I'm gonna try harder than anyone else. Então, quando a gente traduz para o significado, ele está falando assim, mas eu vou tentar mais, eu vou tentar o meu melhor mais do que qualquer pessoa. More than, comparativo, nem tem o more aqui, foi automático. Harder than, mais pesado, né? Hard, pesado. Harder, mais pesado, né? Mais bravo, mais forte.
than, tô comparando, anyone else, do que qualquer outra pessoa. Tá? Se ele colocasse than anyone, mais pesado que qualquer um. Mas ele coloca esse else para dar tipo qualquer um mesmo, não tem outra pessoa que vai tentar mais pesado que eu. Because, porque, I have nothing else going for me. Ao pé da letra, eu não tenho nada, I have nothing, eu já vou explicar isso, nada mais indo pra mim. Então, se a gente fazer o pé da letra, fica bem estranho, né? Tipo, não tenho nada indo pra mim. Na verdade, o que ele tá falando é o quê? São várias formas de significado, mas é tipo assim, eu não tenho nada além disso. Esse é a minha melhor chance, eu não tenho plano B. Então, I have nothing else, eu não tenho nada mais going for me, eu não tenho nada mais preparado. É isso aqui que eu vou fazer. Essa é a diferença entre tradução e significado. E vou abrir um parênteses aqui. No I have nothing, em inglês eu posso falar I have no money, para falar que eu tenho nenhum dinheiro. É a mesma coisa que eu falar I don't have any money. Então, quando eu uso no, é uma frase afirmando, mas que dá um sentido negativo. I have no time, eu não tenho tempo. Ou any, quando é uma frase negativa já, e aí nenhum. I don't have any time. Por isso que aqui ele afirma. I have nothing else. Ele poderia falar I don't have anything else. É a mesma coisa, mesmo sentido. I have nothing else going for me. Seguimos. The more truths that you can put prior to but, quer dizer, quanto mais verdades that you can put, que você pode colocar, quanto mais afirmações verdadeiras que você pode colocar antes do but, né? Antes do mas, prior to, é antes do mais, the higher the likely, high, alto, maior, higher, mais maior, né? Maior the likely, likely é possibilidade, maior a possibilidade, they will believe the thing, they will believe, que eles acreditarão, will, vou jogar no futuro, que eles vão acreditar, the thing that comes after the but. Maior a possibilidade, a probabilidade deles acreditarem, que eles vão acreditar, na coisa que vai vir, the thing that will come after the but, depois do mas. E aqui outro detalhe, ó, the more, olha o começo, the more, the higher. The more truths, quanto mais verdades, the higher, maior a possibilidade. Então sempre que a gente vai fazer esse quanto mais alguma coisa, mais outra, a gente faz essa estrutura. Por exemplo, the faster, the better. Quanto mais rápido, fast, rápido. Faster, mais rápido. Então, quanto mais rápido, the better, melhor. Quanto mais rápido, melhor. Ok? And so, e então, ele segue. The most believable statement. E aí depois vem a frase, né? Vem a sua afirmação que eles vão mais acreditar. The thing that you want to have the most persuasive power. A coisa, né? That you want, que você quer, que tenha to have the most persuasive, a mais persuasivo poder. O poder mais persuasivo. Então agora trazendo significado, a coisa que você mais quer que tenha o poder de persuasão ali, né? Que você acredita que tenha maior poder. You put at the very end. Você coloca bem no final. Por isso que ele coloca very end, no muito fim, very, né? É para você coloca bem no final. O quê? A coisa que você quer que as pessoas acreditem, que é o que tem mais força. After saying as many negatives as you can beforehand. After saying, depois de dizer, e aí não tá after to say, porque quando eu coloco um verbo depois de uma preposição, aqui no caso after, aí eu vou colocar after saying, eu coloco o ing no verbo. After saying as many negatives, depois de dizer o máximo, as many as, tipo, a quantidade máxima, quanto mais, né, negativas, né, quanto mais coisas negativas, as you can, você puder, de antemão, beforehand, essa ficou meio literal, né, before, antes, e hand, mão, então beforehand, antemão, ok? Acho que essa que ficou um pouquinho mais pesada, mais pingadinha, vale a pena eu traduzir ela inteira. Então eu vou ler ela de uma vez em português, tá bom? Então, vamos lá, ó. Isso é algo chamado de a confissão negativa. Você começa negativo, negativo, mas positivo. Seria mais ou menos assim, escutem. Eu não sou o melhor cara, e na verdade eu não faço isso há muito tempo, mas eu vou dar o meu melhor mais do que ninguém, porque eu não tenho outro plano B. Quanto mais verdades você contar antes do mas, maior será a probabilidade que eles vão acreditar na coisa que vem depois do mas. E então, a frase que trará mais confiança, mais crença. A coisa que você quer que tenha o maior poder de persuasão. Você coloca no fim, exatamente no fim, depois de dizer quanto mais negativas você puder de antemão. Ok, guys?
Percebem a diferença entre traduzir e trazer o significado? Percebam que se eu fosse traduzir, era só falar as palavras que estavam escritas e boa, estava traduzido. Mas quando a gente vem fazer o significado e a tradução verdadeira, aí você tem essas travas assim, porque você tem que entender o contexto, ok? Meu Deus, long video. Esse vídeo tá ficando grande, mas é o primeiro vídeo e eu vou deixar ele grande assim. Então se você tá até aqui, se você tá gostando, comenta aqui, ó, assisti até aqui, comenta o que vocês estão achando, pra eu saber que vocês estão curtindo vídeos mais longos, ou vocês acham que essa aula tinha que ter 10 minutos só, e não, aqui já tá dando quase 15. Let's go to the next, bora pro próximo. Instead of saying, hey, give me your money, or hey, what card do you want to use? Try this. Do you want chocolate or vanilla? Do you want to start on Monday or Tuesday? Do you want paper or plastic? My place or your place? Whatever you sell, there's always an either or that you can present, but both of them are buying from you. Alright, this is a shorter one. Vamos lá, que esse aqui é mais curtinho, mais rapidinho. Então o que ele fala aqui, ó? De novo, a gente já viu no vídeo, né? Ó. Instead of saying, instead of, liga, instead of saying, ao invés de dizer, ó, o ing aí no saying, por causa do of, ao invés de dizer, hey, give me your money, me dê o seu dinheiro, ou, hey, what card do you wanna use? Hey, qual cartão, what card do you want to use? E aí ele junta esse want to para ficar wanna. What card do you wanna use? Try this. Tente isso, experimente isso. Do you want chocolate or vanilla? E aí esse want ele fala wanna. Do you want a chocolate or vanilla? Do you want, você quer, chocolate ou baunilha? Do you want to start on Monday or Tuesday? Você quer começar na segunda, do you want to start? Na segunda ou na terça? Olha o detalhe aqui, ó. On Monday. Sempre que você vai falar no dia da semana, é sempre on. On Monday, on Tuesday, Wednesday, on Saturday, on weekend. Sempre for um dia específico, é on. 1º de abril, on April 1st. Sempre for um dia on. Quando for um mês ou o ano, por exemplo, in 2026, in March. Ok? Seguindo. Do you want paper or plastic? Não plastic. Tirem esse T quadradinho daí. Né? Do you want a paper or plastic? Então, você quer plástico ou papel? My place or your place, né? No meu lugar ou no seu lugar? Vamos trocar para uma tradução melhor. No seu escritório, no meu escritório, na sua escola, na minha escola, na sua sala, na minha sala. Place é o lugar em si, aí a gente traduz de acordo com o que for o tipo da conversa. No meu consultório, no seu consultório, na minha sala, na sua sala, ou o que for aqui. Whatever, né? Qualquer coisa, seja lá o que for, whatever you sell, seja lá o que você vende, qualquer coisa que você venda, there's always an either or that you can present. There is, esse aqui vale uma aula que é sobre there is e there are, o nosso tem do português, que ninguém, em português a gente não fala há um carro aqui, ou nesse caso, há sempre. A gente vai falar o quê? Tem. E aí o que vocês falam? Have. E have é posse. I have a laptop, I have a job, I have things. As pessoas têm coisas. Quando a gente fala que há de haver de existir, a gente não vai usar o have. A gente vai usar there is, there are, mas isso é para outra aula. Volta aqui. There's always, sempre tem um either or. Em inglês a gente não fala or. Ou azul ou preto. Or blue or black. Não, eu tenho que usar either blue or black. Então aqui ele fala o quê? Tem sempre um ou, mas ele não pode falar or, que você pode apresentar, that you can present. But both of them are buying from you. Mas ambos, os dois ous, né? Are buying, são sobre comprar, de você, buying from, yes? Então, both of them are buying from you. Alright, guys. Bom, espero que vocês tenham gostado. Eu tentei trazer aqui uma aula de inglês diferente para vocês. Estudando um pouquinho de vendas, nesse caso aqui, né? Um pouco de técnicas. Um cara que é pequenininho no mercado, como eu falei pra você. Se você ficou até aqui, não deixa de se inscrever no canal, deixa o like e manda pros seus amigos que também estão estudando inglês e gostam dessa coisa de desenvolvimento pessoal, de crescimento, de dinheiro, de finanças, de vendas, empreendedorismo, porque a gente vai ter muito conteúdo assim. Eu também vou dar umas aulinhas de gramática quando vocês quiserem, mas o principal aqui é a gente desenvolver a nossa fala e aprender a desenvolver como pessoa também. Thank you very much. See you in the next video. Bye, guys.